Então, vamos ter uma aula agora sobre a democratização. Vou compartilhar a tela aqui com vocês, só um momento. Então, essa charge aí, eu acho que já dá uma ideia de como é que estava o clima, né, nesse ideia do período da redemocratização. A gente vai falar um pouquinho sobre o fim do regime militar, retomando o tema da última aula, e já encadear com a redemocratização, que é esse período em que os voltam a ser escolhidos pelo povo, em que a gente terá uma nova constituição eleita por um, eleita não, escrita, referendada, promulgada por uma Assembleia Constitucional, em que a gente vai ter vários planos econômicos, vai ser um período bem movimentado da vida brasileira, esse que nós chamamos de redemocratização e que não terminou ainda, né? 2021 ainda está enquadrado nessa percepção da vida nacional como a redemocratização. O último presidente militar que nós tivemos, um momento. Bom dia, Karen, bem-vinda. O último presidente militar que nós tivemos foi o João Figueiredo. Ele, como eu disse, foi o último presidente. Dentro do governo dele, nós fizemos a abertura do governo já com a lei de anistia, que permitiu o retorno ao Brasil daqueles que estavam exilados, permitiu também a libertação de várias pessoas que estavam presas em função do regime, né? E concedeu um perdão também àqueles militares que praticaram atos, digamos assim, desumanos durante o regime militar. Então foi uma anistia geral e restrita, né? Então uma anistia para todo mundo. Quem cometeu crimes contra o regime e quem cometeu crimes a favor do regime foram perdoados. Lembrando que eu estou falando aqui de crimes políticos, né? Crimes políticos foram todos perdoados. E aí, com a lei de anistia, a gente tem já um primeiro movimento de crescimento do movimento sindical, especialmente ali no ABC Paulista, né, na cidade de São Paulo, São Santo André, São Bernardo do Campo, que é a cidade do ABC. A gente também tem foco industrial importante em Minas Gerais, no Rio, né, na Baixada Fluminense, alguns outros polos industriais no polo de Camaçari, na Bahia, né, alguns pontos do Brasil, Santa Catarina, que tem uma indústria mais forte, os sindicatos, os movimentos sindicais operários vão começar a crescer. Depois nós vamos ter outro tipo de movimento sindical que vai crescer, como o movimento sindical, por exemplo, dos servidores públicos, que hoje eu acho que deve ser o mais forte no país, né? O movimento sindical de professores, de médicos, né, de pessoas ligadas ao serviço público. Ainda no governo Figueiredo, a gente tem o fim do bipartidarismo, que na ditadura a gente tem a Arena e o MDB, e agora nós vamos ter vários partidos políticos surgindo. Né? O MDB, que era o partido contrário à ditadura, mas que a ditadura permitia que existisse, o MDB vai migrar para PMDB. E aí vai surgir também o PDS, o PT, o PDT, PSDB, né? Então, vários partidos vão começar a surgir nesse momento. Não chega ainda a ser essa pluralidade que a gente tem hoje, porque temos alguns partidos que são muito recentes, como Cidadania, Solidariedade, PRB, esse partido que as pessoas, os jornalistas costumam caracterizar como centrão, né? Esses partidos são ainda mais jovens, mas com o fim do bipartidarismo, nós já começamos a ter esses que nós chamamos hoje de grandes partidos, né, começam a surgir nesse período. O DEM, que na época se chamava PFL, também desse período. Crise econômica, né? Dívida externa, em função também da crise do petróleo, inflação e desemprego. Então foi um governo, Figueiredo foi um governo bastante conturbado, ele teve muita dificuldade, mas foi beneficiado por esse período de distensão, conclusão da distensão, né? Esse processo de abertura, dizer para o povo brasileiro, olha, eu sou um presidente militar, fui eleito pelo colégio eleitoral, mas eu vou ser o presidente que vai trazer o Brasil de volta à democracia. Então, essa ideia, essa promessa, vai fazer com que ele seja um presidente mais bem visto também, até por quem era contra a ditadura militar, né?
Então, em um balanço geral assim, desse período, a gente tem a criação de várias estatais durante o regime militar, por exemplo, a empresa de Correios e Telégrafos, Telebrás, que foi vendida, né? A Embratel, a construção de algumas usinas hidrelétricas, como Itaipu, Tucuruí, o programa Proálcool para beneficiamento de e redução de impostos, beneficiamento da produção de álcool no Brasil, álcool, etanol, combustível. Tem a construção da usina de Angra dos Reis, que é uma usina nuclear, que ainda não ficou concluída. Surge a Embraer, também durante a ditadura militar, que é uma empresa aérea importante, que a gente vendeu há pouco tempo, aí no governo Michel Temer. Foi criado o estado do Mato Grosso do Sul. Né? O Mato Grosso foi dividido em dois, ficou o Mato Grosso que já existia, com capital em Cuiabá, e resolveram criar um novo estado, que é o Mato Grosso do Sul, com capital em Campo Grande. Tá? Esse é o presidente que tem uma frase famosa dele, que ele diz que prefere cheio de cavalo a cheio de gente. E aí, para brincar com isso, alguns jornalistas disse aqui, ó, jornalista não, um chargista, né? Colocou essa charge aqui, o Cláudio. Ele está escolhendo seu ministério, que ele está vendo os dentes, que diz que aquela frase ligada a cavalo, né? Cavalo dado, não se olha os dentes, mas ele está olhando os dentes das pessoas, como faz com o cavalo. No final do governo Figueiredo, a gente teve uma campanha forte para as diretas já, que tomou o Brasil inteiro, mas a campanha não chegou ao sucesso que se pretendia, porque em 84, vocês estão vendo aqui na pintura, né? Direta já 84. Em 1984, a eleição ainda não foi direta. O presidente foi eleito ainda por um colégio eleitoral. Né? Foi eleito o presidente Tancredo Neves, ele concorreu com Paulo Maluf perdeu, Tancredo Neves venceu as eleições, mas quem vai assumir é o vice de Tancredo, porque Tancredo aqui vem a falecer, né? Que é Tancredo Neves, que ganhou a eleição, não é mais um militar, né? Era um deputado do MDB. Ele fez chapa com muito ligado aos militares, que era o José Sarney, o vice dele. Ele contou com o apoio de vários grupos, por exemplo, tem aqui o Fernando Henrique Cardoso, que mais na frente também será presidente do Brasil. O Aécio Neves, que também tentará ser presidente do Brasil por umas 4 vezes, perderá todas as 4. Né? Hoje ele é senador. E esse é o cenário. Esse aqui ganha a eleição, mas antes de assumir, antes de tomar posse, ele vem a falecer. E quem assume a presidência é o José Sarney, que é um político do Maranhão. Né? Então a chapa é Tancredo Sarney, de 85 a 1990. O Sarney, quando ele assume, ele teve uma coisa interessante, que ele, apesar de ser um político de uma outra tradição, ele mantém os ministros, né, que foram designados por Tancredo Neves. Porque Tancredo Neves, antes de assumir o governo, né, qualquer presidente, qualquer pessoa eleita já começa a chamar, olha, você vai ser meu secretário, você vai ser meu ministro, começa a fazer reunião, ligar para as pessoas, né, para montar o seu ministério antes do primeiro dia de governo, né, que é o que o pessoal chama de período de transição. Eu lembro que, por exemplo, recentemente, do presidente Jair Bolsonaro assumir, o antigo presidente Michel Temer repassou ao Bolsonaro um prédio em Brasília, o Centro Cultural Banco do Brasil, para lá Bolsonaro se reunir e ir montando aos poucos seus ministérios. Ele já foi chamando Paulo Guedes, o Sérgio Moro, chamando as pessoas para montar o seu ministério, antes mesmo de assumir. Então assim foi Tancredo Neves, mas quando Tancredo Neves vai assumir, ele vem a falecer, problemas de saúde, o Sarney assume, mas mantém o ministério do Tancredo, né? Então mantém os mesmos ministros. A gente tem ainda no governo Tancredo Neves algumas mudanças, como a extensão do voto aos analfabetos, que durante a ditadura militar não podiam votar. Surgem mais outros partidos. Esse negócio de partidos é um movimento contínuo. Né? Hoje a gente tem em torno aí de 40 legendas, 40 partidos no Brasil. Né? Nesse período aí que a gente está vendo, começa a surgir já uns 12, 15 desses 40 que a gente tem hoje. Sarney cria um plano, que é o Plano Cruzado, que previa o congelamento dos preços, extinção do cruzeiro, que é a moeda antiga da ditadura, e o fim da correção monetária a partir do gatilho salarial de 20%, que é um processo interessante. Veja, Sarney assume num período de muita inflação, que é a inflação que está vindo do último governo do militar, que é do Figueiredo, e
de certa medida, também o governo Geisel, porque houve uma crise do petróleo em 79, 1979, então mais ou menos aí 6 anos antes de Sarney assumir, que a crise abalou muito o Brasil. Então houve muito desemprego, perda da capacidade industrial, o nosso comércio caiu muito. Então era importante combater isso. E um dos reflexos desse período foi a inflação. Então a inflação passou a ser um grande medo no Brasil, porque os produtos cresciam muito de preço, né, com muita frequência. Eu era criança nessa época e eu lembro claramente de meus pais se esforçarem para fazer feira na sexta-feira, porque se eles fossem fazer a feira no sábado, os preços já mudavam. Meu pai recebia o salário na sexta-feira, né, última sexta-feira do mês, recebia o salário dele e ele chegava em casa e já corria com minha mãe para o supermercado para fazer as compras na sexta, porque se ele fosse no sábado de manhãzinha, já ia estar tudo com outro preço, já não dava para comprar as mesmas coisas. Então foi um período bem difícil da vida nacional, esse combate à inflação, que estava tudo sempre mudando de preço, tudo sempre aumentando, e numa velocidade muito grande, de maneira que não valeria a pena juntar dinheiro. Você não conseguia juntar, não conseguia fazer muita poupança, porque você juntava o dinheiro hoje e amanhã aquele dinheiro já valia muito menos do que vale hoje. Então perdia-se o sentido de juntar dinheiro. Então foi um período muito difícil da vida nacional, o governo Sarney nesse clima de inflação. Mas aí os economistas do governo Sarney criaram um mecanismo chamado de gatilho salarial, que era um mecanismo até interessante, mas que acabou não surtindo o efeito desejado, que era o seguinte: toda vez que a inflação batesse 20%, toda vez que os produtos no Brasil em geral aumentassem 20%, o salário também aumentava 20% de todo mundo. Então, tipo, o pão custa R$ 1. Aí o quilo do pão, né? R$ 1. Aí depois R$ 1,15, R$ 1,16, R$ 1,17. Quando o pão chegasse a R$ 1,20, aí o salário de todo mundo subia 20%, para poder se equiparar e voltar a comprar pão normalmente, né? Mas aí isso é um aumento geral de tudo. Estou usando pão só como exemplo, mas era o pão, o tomate, a conta de luz, passagem de ônibus, né? Quando tudo aumentasse a uma média de 20%, havia um imposto para medir isso, que era o IPCA, né? Um imposto de produtos ao consumidor amplo, né? Então, por esse imposto, dava para perceber se aumentou 20%. Chegou a 20% o aumento do salário de todo mundo, então as pessoas continuam voltando a comprar normalmente. Só que quando aumentava o salário de todo mundo, isso estimulava o aumento do preço de novo, que as pessoas corriam para comprar logo no supermercado, e aí, como tem muita gente querendo comprar, o preço das coisas aumenta. Então, aumentava novamente o preço e ficava nesse vai e vem sem fim, né? Tudo subindo. Uma questão positiva aí do governo Sarney, que a gente precisa destacar, é a facilitação para a Assembleia Nacional Constituinte. A gente está vendo aí de 87 a 88. Foram 2 anos de trabalho. Ainda na Constituinte foi criado, durante a Constituinte, o estado do Tocantins, é um estado gigante, muito grande do Brasil. Eu morei lá, gostei muito de morar no Tocantins. É um estado que aparece pouco na mídia, mas merece ser conhecido. A Constituinte estabeleceu a eleição direta em 2 turnos. Então, se uma pessoa se candidata a governador, prefeito ou presidente da República, os cargos do executivo, lembrando, no Brasil só tem 3 cargos no executivo: governador, presidente e prefeito. Se essas pessoas se candidatam e não conseguem mais de 50% dos votos no primeiro turno, obrigatoriamente vai para o segundo turno. E aí, no segundo turno, há uma redução dos candidatos a 2, dos 2 mais votados. Só os 2 mais votados vão para o segundo turno. Tá? Mas isso só acontece se no primeira eleição, se no primeiro turno, o candidato não consegue 50% mais 1 dos votos. Lembrando que cidades pequenas, cidades com menos de 100 mil eleitores, nessas cidades só tem um turno de qualquer jeito. Tá? Então precisa ser cidades grandes para ter segundo turno. Por exemplo, as cidades aí do Pajeú, eu acho que nenhuma deve ter segundo turno, com exceção de Serra Talhada, né, que eu acho que é a maior cidade aí do Pajeú. Mas aí Serra Talhada, Arco Verde, Salgueiro, Petrolina, Caruaru, são cidades, Garanhuns, que podem ter segundo turno se o prefeito não conseguir mais de 50%, se o candidato mais votado não conseguir mais de 50% dos votos. Né? Para governador também é assim, precisa ter mais de 50% dos votos.
E para presidente da República também, mais de 50% dos votos. De uns tempos para cá, a gente sempre tem segundo turno para presidente da República, né? Eu lembro que Fernando Henrique Cardoso se elegeu no segundo turno, Lula se elegeu no segundo turno, disputou com José Serra, Lula disputou com Fernando Henrique também, Dilma disputou com Aécio Neves, que está aí, Bolsonaro disputou com Fernando Haddad no segundo turno. Então, o segundo turno tem sido uma frequente no Brasil, ao menos em termos de política de eleição presidencial. É estabelecida ainda pela Constituição de 88 a licença maternidade de 120 dias. Então, após a mãe gerar uma criança, ela pode, ou deve, melhor dizendo, passar 4 meses em casa cuidando do bebê. Né? E o pai tem uma semana só de afastamento da sua atividade laboral, mas a mãe tem 120 dias para poder amamentar, fazer os primeiros cuidados, né? Fazer os primeiros exames na criança, ver se está tudo ok. E isso é um grande ganho que antes não tinha. Então, muitas mulheres perdiam o emprego quando engravidavam. Engravidou, a mulher já sabia que ia perder o emprego. Então, isso dá uma garantia à mulher, né, de manter-se no seu posto de trabalho. Jornada de trabalho limitada a 44 horas semanais, quer dizer, as pessoas agora só podem trabalhar no máximo 44 horas por semana. E por que 44? Porque são 8 horas por dia, de segunda a sexta. 8 vezes 5 dá 40, mas no sábado você pode trabalhar mais 4, 44. Acontece a pessoa trabalhar mais de 44 hoje em dia? Acontece, mas aí o dono da loja, da fábrica, de onde for, vai ter que pagar hora extra. Até 44 horas está tudo ok, tudo regular, como preza a Constituição. Passou de 44, 45, 46, 50, 52 horas, é preciso pagar hora extra. A Constituição também vai garantir os direitos individuais da população, que são direitos de liberdade religiosa, você pode seguir a religião que você quiser, liberdade de expressão, você pode dizer aquilo que você pensa sobre qualquer assunto, direito de ir e vir. Então, eu moro em Recife, mas eu posso ir morar no Tocantins, como já morei, eu posso ir morar em Santa Catarina, como eu já morei, eu posso ir morar no Pajeú, eu tenho direito de morar onde eu quiser, né? Então, essa liberdade de ir e vir, direito de filiação partidária, eu posso me filiar se eu quiser a qualquer partido, se eu quiser também não me filio a nenhum, posso me filiar a algum sindicato, mas também posso não me filiar. Então, essas garantias individuais, elas vêm na Constituição de 88. Né? Então, foi um grande salto democrático na história brasileira a criação da Constituição. Em contrapartida, a gente vai ter um problema aí que é um problema muito sério, que é a questão ambiental, né? Já lá na Amazônia, mas que é bom lembrar que a questão ambiental ela percorre o mundo inteiro, né? Não é uma questão só brasileira, mas houve o assassinato de um líder seringueiro que foi o Chico Mendes, né? Que em 22, como mostra aí, 22 de dezembro de 88, é o mesmo ano da celebração da Constituição, mesmo ano em que Chico Mendes foi assassinado. E hoje a gente tem no governo federal um Instituto Chico Mendes que trabalha junto com o IBAMA na preservação ambiental. A pessoa que era muito ligada a Chico Mendes e que hoje tem alguma presença no cenário nacional é a Marina Silva, né, que foi ministra do Meio Ambiente, trabalhou muito com Chico Mendes, né, era uma colega dele de luta pelas questões da floresta amazônica, pela questão dos seringueiros. Ela foi ministra no governo Lula, né, já tentou a presidência algumas vezes, mas até agora não foi bem sucedida. E ela é ligada a um partido chamado Rede, né, a Marina Silva. Depois do governo Sarney, a gente tem realmente a primeira eleição presidencial do turno com Luiz Inácio Lula da Silva. Luiz Inácio Lula da Silva pelo PT perdeu, que era Lula e Brizola, a chapa, e a outra Fernando Collor e Itamar Franco, que foi a chapa bem sucedida. O Collor, ele veio com esse aspecto de político jovem, bem afeiçoado, né, um homem de boa aparência, e dizia que ia caçar os marajás, que ele ia fazer uma revolução na vida brasileira, ia acabar com os altos salários de algumas pessoas de serviço público, né, ia renovar muito. Ele realmente
realizou muitas mudanças, mas o governo dele ficou muito comprometido por escândalos de corrupção. Ele, por exemplo, buscou uma das metas do governo dele foi otimizar o serviço público, e foi uma coisa que ele percorreu muito, porque praticamente não houve concurso na época do governo Collor. Ele tentou abrir a economia brasileira ao mercado externo de capitais, então ele começou a permitir que investidores internacionais viessem aplicar seus recursos no Brasil e criou incentivo para isso, né, como redução de impostos, doação de terreno para a instalação de algumas fábricas. Então ele fez o possível para o Brasil entrar mesmo no mercado internacional de competição econômica. Privatizou a economia, né, privatizou algumas empresas, eu lembro dele ter privatizado claramente a Telebrás. Inclusive, eu não estou com ele aqui, não. Mas o celular, acho que muitos de vocês devem ter um celular aí na mão, talvez algum esteja assistindo aula na mão com o celular. Isso é muito fruto da privatização da Telebrás, porque o serviço de telefonia no Brasil era muito ruim. E ele abriu para que a Oi, a TIM, a Vivo, essas empresas pudessem vir atuar no Brasil. Antes não podia, era só a Telebrás, que era um serviço muito ruim. E eu lembro que pouca gente tinha telefone no Brasil antes do governo Collor. O pessoal até trocava a linha telefônica por carro. Eu tenho uma linha telefônica em casa, você tem um Fusca, vamos fazer o seguinte, eu estou precisando de um carro para ir trabalhar, me passa teu Fusca e eu te passo minha linha telefônica, pode ser? E aí acontecia essas trocas. A indústria automobilística muda muito no governo Collor, porque na época do governo Collor os carros eram Fusca, Brasília, Chevette, Del Rey, Belina, eram esses carros mais antigos que circulavam no Brasil, né? Hoje você tem carros bem mais modernos, carros da Ford, carros da Fiat, carros da Volkswagen, da Kia, hoje tem Hyundai, várias empresas de carros, você deve ver comercial na televisão e os carros circulando aí pelas ruas da cidade, né? Carros bem modernos que a gente tem no Brasil hoje. A gente está até para viver uma nova revolução na questão automobilística, porque em breve a nossa frota de veículos está sendo alterada para veículos elétricos, né? É uma tendência mundial e vai acabar chegando aqui no Brasil, e é algo muito positivo, porque a queima de gasolina ela prejudica bastante a camada de ozônio, né? Então você ter carros elétricos é um benefício grande para o meio ambiente. Ações contra a inflação, bloqueio a contas e aplicações, confisco de cerca de 80% do dinheiro que circulava no país, e ele passou do cruzado para o cruzeiro novamente. Veja, o governo Sarney passou do cruzeiro para o cruzado, e agora ele muda a moeda de cruzado para cruzeiro, na tentativa de combater a inflação. Ele segurou o dinheiro da população, né, como mostra aí, 80% do dinheiro que a população tinha aplicado, tinha na poupança, tinha em títulos do governo. Esse dinheiro foi represado pelo governo, o governo se apropriou do dinheiro do povo para tentar combater a inflação. Não deu certo, e isso causou uma desestabilização muito grande do governo dele. O pessoal começou a ficar muito revoltado com o governo Collor, muito insatisfeito, de maneira que isso já foi um encaminhamento para o impeachment, né? Depois surge uma denúncia contra o seu, como é que eu posso dizer, o seu fiscal de campanha, que era o PC Farias. Era o seu fiscal de campanha eleitoral, né, o homem que cuidava do dinheiro da campanha de Collor, e foi descoberta muitas irregularidades, né, nos recursos na campanha e no governo também. Isso levou o presidente Collor ao impeachment. Veja, o primeiro presidente eleito no Brasil depois da ditadura, esse mesmo presidente foi impeachmentado. Foi a época nas ruas ficou marcado no Brasil com a questão dos caras pintadas. Você vê a foto de um rapaz aí com pintado fora Collor na bochecha dele. Esses foram os caras pintadas que fizeram muito protesto no Brasil, em Recife, cidades grandes, né? Teve muita passeata pelo impeachment do Fernando Collor. Depois Collor é impeachmentado, então assume o vice, que é o Itamar Franco. Itamar Franco, ele assume, né, passa a maior parte do governo durante a gestão dele, ele faz um governo de coalizão. O que é um governo de coalizão? É um presidente que tenta dialogar com todos os partidos que estão na Câmara, no Senado, para tentar realizar uma parceria no seu governo. Então, o Itamar Franco ele vai trazer algumas pessoas do PT para tentar ter amizade, algumas pessoas do PFL, do PSDB. Então, ele faz um governo misturando, né,
gente de várias, como posso dizer, de várias nuances políticas, e consegue fazer isso. E aí, com essa coalizão, ele consegue aprovar com mais facilidade as demandas dele na Câmara e no Senado. Vocês sabem que o presidente da República, ele não faz tudo o que ele quer. Tudo que ele quer fazer, ele tem que mostrar ao Senado, mostrar à Câmara, e quando a Câmara e o Senado dão um aval, ele pode executar. Né? O presidente do Brasil, ele pode fazer muita coisa, mas ele não é onipresente, onisciente, onipotente. Então, ele trabalha com essa fiscalização dos outros dois poderes, que é o judiciário e o poder legislativo. E agora existe um quarto poder, que é o Ministério Público, que também atua fiscalizando, né, o executivo. Então, Itamar Franco faz esse governo de coalizão, é um político mineiro, de Juiz de Fora, cidade bem próxima do Rio de Janeiro. No governo dele, como estava previsto na Constituição, acontece um plebiscito, plebiscito é quando você chama o povo para votar sobre algum assunto. E aí o plebiscito foi: que tipo de governo vocês querem no Brasil? A população escolher. Vocês preferem um governo com um rei ou um governo com um presidente ou primeiro-ministro eleito? Entre rei, voltar à monarquia, e ter presidente, a população brasileira escolheu ter presidente. E entre o sistema presidencialista ou parlamentarista, a população brasileira preferiu o presidencialismo, onde é o presidente que é o chefe de governo. Porque no parlamentarismo quem governa é o primeiro-ministro, que é o chefe da Assembleia, né, do Congresso Nacional. O presidente do Congresso Nacional seria o primeiro-ministro, mas a população brasileira optou para que o presidente seja o líder do país e não o primeiro-ministro. Então, escolhemos presidente e presidencialismo. Não ter rei e não ter primeiro-ministro. Estamos assim até hoje. Ainda no governo Itamar Franco é concebido o Plano Real, que eu vou falar depois com um pouquinho mais de detalhes, que é um plano econômico muito bem sucedido. Tanto é bem sucedido que vai eleger o próximo presidente, que é o presidente Fernando Henrique, que fez parte da execução desse plano, junto com outros como Armínio Fraga, André Lara Rezende. Havia um grupo coeso estudando as possibilidades de fazer esse plano, que funcionou tão bem que a gente usa essa moeda até hoje. Né? E entra presidente, sai presidente. A gente teve presidente do PSDB, Fernando Henrique, presidente do PT, Lula, presidente do PMDB, Michel Temer, presidente agora que se elegeu pelo PSL, Jair Bolsonaro, e todos mantiveram o Plano Real. Houve uma CPI, né, a CPI do orçamento, porque com esse governo de coalizão, na hora de votar o orçamento, o Itamar Franco acaba tendo que ceder um pouco aos deputados e senadores, que acabam puxando um pouco o dinheiro para o estado deles, e isso ficou conhecido como a CPI do orçamento. Houve uma investigação séria, né? Teve gente que foi condenada, e isso destabilizou um pouquinho o governo dele. Mas fica muito difícil fazer um impeachment no Brasil, e fazer 2 impeachments dentro de uma mesma chapa, dentro de 4 anos, é mais difícil ainda. Então, Itamar Franco conseguiu concluir o seu mandato. Tem um episódio famoso, vocês podem até procurar na internet aí, falar um pouco de anedota, né? O Itamar Franco era um homem solteiro, e ele foi para o Rio de Janeiro para participar assistir, né, os desfiles da escola de samba, os desfiles famosos da escola de samba, e ficou próximo de uma modelo, ficou conversando muito com ele, uma modelo bonita, né? E conseguiram fazer uma foto dele conversando com a modelo, e a modelo estava sem calcinha, né? O que não tem nenhuma relação com ele como presidente da República, mas estavam conversando e a foto ficou famosa na época. Né? Ele disse que não era coisa certa, aquela foto não devia ser veiculada, porque ele tem direito a ter vida privada, mesmo sendo presidente da República. Né? Mas, como se diz, a vida que segue. Né? O marco realmente do governo Itamar Franco, fora esse governo de coalizão, foi o estabelecimento do Plano Real. Né? Então, a gente tem aqui as medidas para criar o Plano Real: redução de gastos públicos e aumento de impostos para controlar os custos do governo. Veja que, na época do governo Itamar Franco, como a gente via no processo de inflação muito grande, as dívidas do governo estavam muito altas, né? O governo estava muito endividado. E aí, para segurar
E para poder pagar essas dívidas, uma das ideias do Plano Real foi minimizar o gasto público, o governo pagar menos, gastar menos, pagar não, né? O governo gastar menos e poupar dinheiro para pagar suas dívidas. E ter mais dinheiro para pagar as dívidas. Como é que o governo vai ter mais dinheiro? Aumentando os impostos. Né? Então vem aí CPMF, o IVA, né, o ISS, uma série de impostos começam a surgir para pagar as dívidas do governo. É criada a URV, que é a Unidade Real de Valor, aqui no tópico 2, para indexar a economia, até então movida pelos índices inflacionários. Então agora a economia vai ser analisada por outros parâmetros, não pela inflação propriamente dita, mas por outros regimes de indicação de preço. Por exemplo, a gente tem a cada 3 meses, a cada 90 dias, o Banco Central se reúne com o Ministério do Planejamento, o Ministério da Economia, e estabelece a taxa Selic, que é a taxa principal que rege a economia brasileira. Então, boa parte da economia vai ser regida muito mais por essas taxas do que pela inflação em si mesma. Aí vem a criação da nova moeda, o real, que vocês conhecem, manuseiam todo dia. Aumenta a taxa de juros e compulsórios para a redução do consumo. Né? Então, tem um aumento de juros para essas pessoas passam a comprar menos. A ideia é que se as pessoas comprarem menos, os produtos vão ser menos procurados, então os produtos vão baixar de preço. E aí você vai combater a economia dessa maneira. Quinto, redução dos impostos de importação para aumentar a concorrência com os produtos nacionais, instigando a redução dos preços pela concorrência de produtos. Então a ideia é o seguinte, olha, os produtos que vêm de fora para o Brasil, para ser comercializado no Brasil, é acrescido um imposto. E esse imposto torna o produto mais caro. E o governo se beneficia do imposto, né? Porque o imposto é dinheiro para o governo. Mas no Conheço Plano Real a ideia foi diferente. Então vamos fazer o seguinte, os produtos que vierem de fora, a gente cobra um imposto menor, ou não cobra imposto, para que eles cheguem num preço parecido com o preço dos produtos do Brasil. Aí isso vai obrigar as indústrias brasileiras a baixar o preço mais ainda. E o consumidor vai sair ganhando. Porque se o produto brasileiro continuar com um preço muito alto, as pessoas vão querer comprar os produtos estrangeiros. Então esse esquema mais ou menos vai funcionar bem para a redução da nossa crise econômica. Né? Por isso que o Plano Real continua até hoje. E, por fim, o último ponto, o controle cambial e valorização do real, a fim de estimular a importação. Tá? Então, vai haver uma valorização da moeda, vai chegar um tempo que o dólar vai custar o mesmo valor do real, né? Na verdade, o real vai custar o mesmo valor do dólar, hoje o dólar está custando muito mais, mas naquele período de paridade foi ótimo para a gente, para quem queria comprar coisas de fora, para quem queria fazer importação, para quem queria viajar, né? Foi um período áureo aí da economia brasileira, o início do Plano Real. E aí, com o sucesso do Plano Real, um dos mentores desse plano conseguiu capital político para se candidatar a presidente da República, que foi o Fernando Henrique Cardoso. Né? Então, ele se elege como criador do Plano Real, ganha a eleição, disputa com Lula mais uma vez, mas vence. E tem a reforma da gestão econômica, programa de privatização, né? Ele vai privatizar muitas empresas, alguns bancos estaduais serão privatizados. Eu lembro que aqui a gente tinha o Bandep, que era o Banco do Estado de Pernambuco, que é privatizado e é comprado pelo Banco Real. Ele cria também uma lei muito interessante, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que obriga prefeitos, governadores e o presidente da República a não gastar mais do que é possível com folha de pagamento. Então, existe um limite. Então, ele não pode sair empregando todo mundo na prefeitura ou no governo do Estado. Existe um limite para a empregabilidade do governo, porque tem que sobrar dinheiro para investir em educação, saneamento, emprego, segurança. Né? Então, por isso existe um limite aí na responsabilidade fiscal. Avanços sociais. Redução do analfabetismo e queda da mortalidade infantil. O Brasil, inclusive, ganhou um prêmio internacional por redução da mortalidade infantil durante o governo Fernando Henrique Cardoso. Denúncia de corrupção, novamente CPI, que é uma comissão parlamentar de inquérito, que é uma expressão que virou, digamos assim, costumeira na vida política brasileira. É difícil a gente ter um presidente do Brasil em cujo mandato não existe uma CPI. A gente viu a CPI
a CPI ligada a PC Farias, a gente viu uma CPI do orçamento ligada a Itamar Franco, agora a CPI do Civan e dos bancos ligada a Fernando Henrique, a gente teve a CPI das pedaladas lá ligada à presidente Dilma, muita CPI. CPI do mensalão ligada ao presidente Lula, né? E agora a CPI da vacinação, né? CPI da Covid. Então, todo mandato presidencial a gente passa por CPIs. E aí o Fernando Henrique Cardoso ele ofereceu ao Congresso uma lei, que foi a lei da reeleição, que não estava prevista na Constituição, mas que um candidato do executivo, presidente, prefeito ou governador, se quisesse, poderia se candidatar novamente, emendar um mandato com o outro. Ele poderia se candidatar para ser reeleito. A lei passou, porque Fernando Henrique teve muita ajuda aí de uma coalizão de políticos, os prefeitos tinham interesse, os governadores também, então a lei foi aprovada. E hoje no Brasil, desde Fernando Henrique, é permitido a reeleição. Tanto é permitido que o próprio Fernando Henrique se candidatou, né, e ganhou a eleição, mesmo com a privatização da Vale do Rio Doce, mesmo com a série de ações que ainda hoje contraria um pouco parte da população brasileira, ele foi reeleito. E fez ainda um mandato nessa tentativa de combater a inflação, organizar a vida pública, reduzir o tamanho do Estado. Depois do Fernando Henrique, ele criou um programa de bolsa também, de apoio à população, que era o Vale Gás, e em seguida o Bolsa Escola. Depois de Fernando Henrique Cardoso, a gente tem a eleição do presidente Lula, que já vinha se candidatando já 3 vezes a presidente da República. Tentou com Collor, tentou 2 vezes, competiu com Fernando Henrique e perdeu todas. Mas dessa vez ele ganha, né? Ele se candidata a presidente. O Fernando Henrique apoia José Serra, mas José Serra perde para Lula no segundo turno. E Lula se torna o primeiro presidente aí do Brasil, o PT, o presidente pernambucano, né? Mas que tem, acho que, pouca ligação com Pernambuco. A vida dele é muito mais no estado de São Paulo. Mas um homem que não teve formação universitária, um homem que vem do serviço de metalurgia, né, um torneiro mecânico, um líder sindical, se torna presidente do Brasil. Durante o seu governo tem essa continuidade da política econômica, então ele mantém o plano real, a inflação também mantida sob controle. Tem um ministro da Economia que vai ter um protagonismo muito grande no governo Lula, que é o Antônio Palocci, vai ser uma figura muito importante no mantenimento da política econômica que já vinha do governo Fernando Henrique Cardoso. Aumento das exportações de commodities, o Brasil começa a vender muita commodity para o exterior. Commodities são aqueles produtos que não se modificam tanto ao sair da natureza. Eles deixam de ser matéria-prima, mas não mudam tanto. Então, por exemplo, minério de ferro, você vai lá, escava um buraco, tira minério de ferro e você basicamente vende do jeito que você tirou, que não modifica tanto. A gente passa a vender soja. Primeiro, você planta a soja, colhe a soja e exporta a soja. Você não faz muita modificação do produto. É diferente, por exemplo, de uma televisão. A televisão é um processo muito grande de modificação da mãe natureza. Você recebe a borracha, o vidro, os circuitos e vai modificando até que se transforme numa televisão. Produzir uma televisão emprega muita gente. Produzir 1 quilo de soja, não. A gente exporta também muita carne, que vulgarmente chamada de proteína animal, né? Carne de boi, carne de frango, exportada para a Rússia, exportada para os países árabes. Então, esses campos vão crescendo muito durante o governo Lula e continuam sendo muito fortes até hoje, né? Hoje, quem basicamente sustenta o Brasil do ponto de vista da nossa balança comercial é o agronegócio, né? É a exportação de commodities, especialmente para a China. Há uma queda do desemprego no governo Lula, que é algo muito bom para a população. Muita gente sai da linha da pobreza, né, e melhora um pouco de vida, há um ingresso grande na classe média. Depois temos o Bolsa Família, que é uma ampliação daqueles programas do Fernando Henrique, do Vale Gás, do Bolsa Escola. Lula muda de nome e aumenta o recurso para o programa, para ser chamado de Bolsa Família, que é muito criticado na época também, porque dá a impressão de ser um cabide eleitoral, né, de ser um programa que o objetivo não era melhorar realmente a vida da população, mas garantir uma reeleição do presidente, porque Lula também já pensava em se recandidatar. Ele cria um programa que é o Luz para Todos, que leva energia elétrica para todos os lugares do Brasil, então as casas em Roraima, no Rio Grande do Sul,
São Paulo, favela, floresta amazônica, tribos indígenas, todo mundo tem direito de acesso à energia elétrica. Então, é um processo grande de ampliação da nossa malha de energia na época do governo Lula. Além disso, tem um processo também que não foi concluído ainda, que é o projeto de transposição do Rio São Francisco, que vocês já, considera, devem ter visto. Se você sair de Afogado da Engazeira e for para Sertânia, né, você passa ali, acho que um pouquinho depois de Albuquerque, né, um pouquinho depois de Albuquerque, né, você quase para pegar naquela estrada que liga Sertânia à Custódia, você passa por uma estação elevatória de água, né? Então a água de São Francisco vai chegando pelos canais, como esse aqui que tem uma foto, né? O que eles chamam de eixo, o que eles chamam de eixo aqui. Tem a menina aqui, né? Esse eixo vem do Rio São Francisco, passa por exemplo, tem um que passa por Floresta, passa perto de Serra Talhada, vem subindo ali Calumbi e tal, até chegar, né, em Sertânia. Em Sertânia você tem é criado tipo uma pequena barragem, né, para acumular água, que até estourou. Vocês devem ter visto, há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás estourou, mas foi refeita. E lá tem uma estação elevatória antes de chegar a Sertânia. Então, é uma estação que bombeia água para cima e depois a água vai descendo em direção a Paraíba. E aí a água vai lá para Monteiro, né, até a água do Rio São Francisco se encontrar com o Rio Paraíba e seguir o curso do Rio Paraíba normal. Então, esse é um ramo, né, que vai para, que é esse eixo aqui. Deixa eu ver. Esse aqui, ó. Estou falando desse eixo aqui. Passa pelo Rio Pajeú, né, e vai em direção a Paraíba, né? E aqui vai cair no rio, na cidade bem bonita, cidade de Monteiro, e vai seguindo até o mar, né? Um outro eixo, esse eixo aqui mais ao norte, que vai em direção ao Ceará, passando ali por perto do Crato, Juazeiro, Salgueiro, também tem uma estação elevatória, né, e vai subindo para levar água para o sertão nordestino. Não resolve o problema da seca, mas ajuda por onde vai passando, né? Lembrando que essa obra ainda não está pronta, né? Embora a gente já esteja se aproximando aí de uns 15 anos de construção, né, da transposição do Rio São Francisco. O governo Lula também passou por um período de crise, que foi a crise do mensalão, porque houve uma denúncia de que alguns deputados e senadores, inclusive alguns pernambucanos, como Pedro Corrêa, que aparece aqui em cima, que era deputado pelo PP, Partido Progressista, alguns deputados e senadores recebiam uma mesada do governo federal para apoiar as demandas do governo, para apoiar os projetos do governo junto à Câmara e ao Senado. Esse projeto veio à tona denunciado por Roberto Jefferson, fez a denúncia. Ele também era culpado, também fazia parte desse esquema, e por fazer parte desse esquema ele conhecia bem, então saiu denunciando várias pessoas. E aí foi preso muita gente ligada ao governo, como Zé Disseu, que era ministro da Casa Civil, o Antônio Palocci, ministro da Economia, José Disseu, que era uma figura forte do governo, também foi preso e está preso até hoje. Então, foi um processo muito grande de investigação da CPI, mas que não alcançou o presidente Lula, né? Ele disse que não sabia de nada e foi inocentado desse processo.